Capítulo de número 13. Marcos, capítulo de número 13. 12, desculpe. Marcos 12, 41. Marcos capítulo 12, versículo 41 a seguir. Os irmãos, se quiserem pôr de pé, fica à vontade. Se quiser ficar sentado, pode ficar à vontade. Não se preocupe. A maior reverência que nós podemos dar à palavra de Deus é um coração predisposto a ouvir a palavra e um desejo sincero em pôr em prática a palavra de Deus. Essa é a maior reverência que nós podemos ter com a palavra. Porque às vezes nós podemos nos levantar fisicamente, mas o nosso coração não se prostra diante do Senhor na palavra. Agora, se nós tivermos o nosso coração prostrado diante de Deus, nós levantando ou ficando de pé, nós estaremos honrando ao Senhor e a palavra do Senhor. Marcos capítulo 12, versículo 41. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, te glorificamos e te louvamos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado esta noite, Senhor. Obrigado por esta harmonia, por esta comunhão e por esta graça de estarmos na tua casa e na tua presença esta noite. Obrigado pelos louvores que o Senhor permitiu que apresentássemos diante do teu trono, diante do teu altar esta noite, Senhor. Neste momento iremos meditar na tua santa e bendita palavra, Senhor. E o Senhor sabe que eu de mim mesmo, do homem, não tenho nada para oferecer para o teu povo, para a tua igreja, para aqueles que aqui estão. Mas é a palavra do Senhor, a igreja também é do Senhor. As nossas vidas estão em tuas mãos, Senhor. E nós esperamos do Senhor o nosso alimento esta noite. Nós esperamos do Senhor o alimento para o nosso espírito e para a nossa alma. Senhor, que seja com poucas, com muitas ou com quase nenhuma palavra, que o Senhor possa falar aos corações pelo Teu Espírito Santo neste lugar, que o Senhor possa ministrar em nossa vida a Tua palavra, nos fazendo sair deste lugar edificados e fortalecidos pelo Senhor e pela palavra do Senhor. Mais uma vez, nós oramos, agradecemos por tudo e pedimos, fala conosco mais uma vez, Senhor, segundo a Tua vontade, no nome do Teu Filho nós oramos, amém. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não me lembro nenhuma vez das oportunidades que tive, pela graça de Deus, de pregar a palavra, de usar como texto principal a leitura desta passagem da história desta viúva, que Jesus utilizou de sua vida como um exemplo para os seus discípulos. Mas nesta noite, devido à palavra que nós já lemos na leitura intermediária da noite, ela vem de encontro com esta palavra. Os irmãos também não costumam ouvir muito eu falar sobre finanças aqui na igreja. Os irmãos não costumam ouvir muito, porque a gente tem ouvido tantas pessoas usar como tema principal nas igrejas por aí o assunto dinheiro e finança, que a gente até muitas das vezes fica meio retraído de falar sobre isso, para não dar a entender para os irmãos, ou a distorcer na cabeça dos irmãos o entendimento do propósito que é servir a Deus e buscar a Deus. Porém, finanças e dinheiro também faz parte da vontade de Deus e da palavra de Deus. E Paulo, quando ele estava se despedindo dos cristãos em Éfeso, ele estava indo para Jerusalém e seria preso para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Paulo chama os cristãos e pega e fala assim: olha, vocês coloco vocês como testemunha de que eu, durante todo esse tempo que passei no meio de vocês, de dia e de noite, com muitas lágrimas, eu não deixei de anunciar para vocês todo o conselho de Deus. Então, para que nós possamos falar toda a palavra de Deus, não somente uma parte que nós nos simpatizamos mais e gostamos mais, nós temos que falar dela como um todo. E finanças, e oferta, e dinheiro, isso também faz parte da palavra de Deus. E a palavra de Deus está rica de assuntos e ricas de ensinamento, de instrução, de como nós devemos administrar os bens e os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. E olhando para a vida desta viúva, olhando para aquilo que o Novo Testamento, a Nova Aliança, nos ensina sobre a questão do cristão, como ele deve agir com as
seus bens, com os seus recursos materiais e financeiros, isso também acaba influenciando e caindo na nossa questão espiritual, cai também na nossa vida espiritual. A parte financeira também fala sobre algo que nós temos na nossa vida espiritual. Nós vemos a história desta viúva. Jesus estava sentado e observava no templo as pessoas depositando a sua oferta no gasofilácio, no tesouro, no lugar onde todo mundo vinha e voluntariamente depositava a sua oferta. E Jesus ficava observando aquilo. Assim como eu acredito e creio que o Senhor sonda os nossos corações, e sonda os nossos caminhos, e sonda as nossas vidas, e conhece os nossos pensamentos, e conhece as nossas condições, e sabe como que está o nosso coração quando nós viemos até Ele, na casa dEle, para depositar uma oferta, ou para contribuir com algo financeiro que Ele nos desperta para fazer. O Senhor sonda primeiramente o nosso coração diante dessa situação. Esta mulher, ele começa a observar os homens ali, e vem muitos ricos, pessoas cheias de dinheiro, bem prósperas, e depositam valores exorbitantes naquele lugar de tesouro, naquele gasofilácio. E Jesus vai observando isso e vai olhando, e quem sabe esses homens chegavam cheios de pompa, cheios de alegria, cheios de orgulho, para mostrar para todo mundo que eles estavam dando bastante dinheiro, que eles eram importantes, que eles tinham recursos, e depositavam para todo mundo ver um monte de dinheiro lá no tesouro. E Jesus observando aquilo, e observando o coração de cada um deles, e veio uma viúva. Todos aqueles homens ricos vieram e depositaram. Nenhum deles chamou a atenção de Jesus, apesar de Jesus conhecer e olhar a vida de cada um deles. Mas aquela viúva, com 5 réis, o dinheiro que estava de repente para comprar uma marmitex, ou menos que isso, o alimento, ele disse, o alimento de todo o seu dia, dinheiro de uma marmitex, aquela mulher tinha, aquele monte de homens depositando dinheiros absurdos. Aquela mulher vem com aquele dinheirinho do seu almoço do dia, e ela vem, Jesus olhando para o coração e para a vida daquela mulher, chama os seus discípulos, e vê uma oportunidade de dar um ensinamento para os seus discípulos através da vida daquela mulher. Aquela mulher não sabia que Jesus estava observando ela. Aquela mulher não estava ali para ofertar, porque Jesus estava olhando para ela e observando ela. Ela estava ali com um coração sincero, confiante e agradecido a Deus, para poder contribuir com algo que estava na sua condição de contribuir, ainda que isso fosse além da sua capacidade, fosse um sacrifício para aquela mulher. O quanto que para aqueles homens que tinham muito, não era sacrifício nenhum, não fazia diferença para eles depositar aquele valor, não ia fazer cócega nenhuma no orçamento deles, mas para aquela mulher fazia uma diferença muito grande, e nem por isso ela deixou de ter o desejo, e a necessidade, e a simplicidade de querer contribuir. E Jesus chamou seus discípulos e disse assim: vem cá, olha para aquela viúva, está vendo? Eu quero dizer para vocês que essa viúva depositou muito mais do que todos esses aí que depositaram bastante, porque ela depositou tudo aquilo que ela tinha, o seu sustento. E eu já vi pessoas às vezes pegar esta passagem e dizer: por que aquela viúva pobre depositou tudo que ela tinha, você tem que depositar tudo que você tem? O texto não está falando isso, e Jesus não está dizendo isso na palavra dele. Está mostrando um exemplo de uma mulher que contribuiu com o seu coração, com alegria, além daquilo que ela podia, mas por amor e confiança em Deus. E está mostrando para os discípulos que é um exemplo de uma pessoa que está fazendo para Deus, e não está querendo ser vista e nem aplaudida por ninguém, está querendo fazer por amor e gratidão a Deus. E isso é importante diante de Deus, o coração com que nós venhamos ofertar na casa do Senhor e contribuir com a obra do Senhor. Não é muito importante, não faz tanta diferença a quantidade, mas a qualidade com aquilo que nós estamos contribuindo, e o coração nosso quando nós estamos levando diante do Senhor. E Jesus chama nessa história e mostrando para os seus discípulos, aqui me chama bastante atenção, que depois, durante a história da Bíblia, o restante do Evangelho, nós não vemos mais citar a vida desta viúva. E muitas pessoas até pegam essa passagem para poder fazer com que os irmãos se comovam e tirem muito dinheiro do bolso, dê até o que não pode, vender as suas coisas para poder dar, para dizer que está fazendo igual aquela viúva, para mostrar para os outros que tem fé. Então desafiam as pessoas e se utilizam da palavra de Deus para distorcer o sentido e prender os irmãos ali, o bolso dos irmãos. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, devemos fazer com gratidão, com confiança, com alegria, porque embora aquela mulher não tinha muitas coisas, ela confiava em Deus, e Deus tinha sustentado ela ainda na sua pouca condição e recurso até aquele dia, e ia continuar sustentando porque ela confiava e amava a Deus. Durante o restante da história não cita mais a história dessa viúva, e eu não vou aqui dizer para você: nossa, essa viúva depois que ela depositou tudo, ela ficou rica, ela prosperou, ela ficou rica, ela arrumou uma empresa, ela ficou dona de muitos funcionários, e ela prosperou, e teve dinheiro para dar e vender. Eu não vou falar isso porque a Bíblia não mostra isso. A Bíblia só mostra a história dessa viúva para mostrar o coração com que nós devemos agradar e fazer diante de Deus. Apesar de aparência
para os homens valer muita coisa, para Deus a aparência não vale nenhuma coisa. O que vale é a verdade do coração e do espírito. À vista dos homens, aquela mulher deu uma miséria. Ixi, essa miséria não vai fazer diferença nenhuma. Isso aí não faz nem cócega no orçamento, isso aí não ajuda com nada. Mas aos olhos de Deus, era a oferta mais importante daquele dia, e naquela hora que estava sendo dada, era a oferta daquela viúva ali. Isso é para mostrar que nós não devemos nos preocupar com a aparência, devemos nos preocupar com a verdade diante de Deus. Porque é isso que Ele se preocupa conosco, com a verdade do nosso coração diante da presença de Deus. E sobre finanças, a palavra nos mostra como nós devemos fazer isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se não me falha a memória. Abram aí, quem pode abrir? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Quero que os irmãos leiam esse versículo juntamente comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Abriu, irmã Simone? Leia, por favor, em voz alta. Todo mundo está... Quem pode? Leia aí, ela leu em voz baixa, mas eu vou repetir a leitura que ela fez, mas você leia na sua Bíblia aí. Paulo está dizendo assim: se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se o nosso coração diante de Deus está por aquilo que Deus pode nos dar nesta vida e nesta terra, se nós servimos a Deus por aquilo que Deus pode nos dar nesta vida e nesta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança em Deus e em Cristo está na promessa de Deus de que o Senhor tem um lugar preparado para os seus. O Senhor tem um lugar preparado para aqueles que o amam. O Senhor tem um lugar preparado para aqueles que o buscam e confiam no seu Filho. Essa é a nossa maior alegria, a nossa maior esperança. Essa até o Senhor estará conosco durante todo o processo. Mas o que Deus tem de melhor para nós não é aquilo que nós vamos encontrar nessa terra. É aquilo que nós vamos encontrar na eternidade, que é Jesus Cristo, o seu Filho, que nós veremos como Ele é quando nós chegarmos até lá. E quando nós temos isso no nosso coração, na nossa mente, nós temos uma consciência do seguinte: tudo que nós temos não nos pertence. Tudo que nós temos pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus, o ar que nós respiramos pertence a Deus, a nossa família, o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos bens, tudo pertence a Deus. Por que pertence a Deus? Porque se nós dormirmos hoje e amanhã nós não amanhecermos, não abrimos os nossos olhos, porque Deus decidiu nos chamar, nós vamos ver que tudo que nós tínhamos na nossa mão não pertencia a nós, pertencia a Deus, porque Ele nos chamou. Nós vamos fazer o que com essas coisas que ficaram aqui na terra? Então tudo que nós temos, desde a nossa vida até os recursos que nós temos, pertence a Deus. E quando Deus ensina, o Senhor ensina através da sua palavra, que nós devemos contribuir e ofertar e abrir as nossas mãos para abençoar a obra de Deus e os nossos irmãos necessitados e o nosso próximo, não é porque Deus precisa de dinheiro. A Bíblia não fala que o Senhor é dono do ouro e da prata. É porque Deus quer abençoar a nossa vida e Deus quer que nós saibamos quem é o Senhor do nosso coração, quem é o Deus do nosso coração. Tem pessoas que você não pode tocar no assunto de dinheiro com ela, principalmente crentes que estão dentro da igreja, que ele já se escandaliza, que ele já acha que o pastor está tentando extorquir, está tentando arrancar dinheiro para a igreja, já pensa um monte de coisa, imagina um monte de coisa, porque você tocou no assunto dinheiro, ele já logo se escandaliza. E quando acontece isso, ele está revelando o Deus que está no seu coração, que não é Deus que está em primeiro lugar em sua vida, mas é aquilo que ele possui, que ele tem sobre as suas mãos. E quando o homem tem isso no seu coração, a Bíblia chama isso de idolatria. Porque a avareza também é idolatria. E a palavra de Deus diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então quando Deus pede que o nosso coração coloque Ele em primeiro lugar e demos prioridade para Ele, até na questão das contribuições, é para que nosso coração seja guardado da idolatria. E para que nós não venhamos perder a nossa alma, porque Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida e no nosso coração. E Ele tem nos dado tudo. E Ele quer continuar nos abençoando e nos sustentando, como até que Ele fez. E tem muitas pessoas que não contribuem com nada na casa de Deus, e são pessoas por aí que andam prósperas, só que elas têm financeiramente aparentam ser próximas, mas espiritualmente são pobres, miseráveis, desgraçadas, cegas e nu. Não estou dizendo a maldição, estou dizendo a verdade, que a palavra de Deus chama isso. As pessoas que colocam o seu coração nas riquezas, e no dinheiro e nas posses materiais, e não em Deus, aos olhos de Deus elas são pobres e miseráveis, e cegas e nus, e desgraçadas. A Bíblia chama isso.
Você lê em Apocalipse a carta à igreja de Laodiceia, que tinha muitos recursos, mas aos olhos de Deus era considerado como pobre e miserável. Enquanto você vê na própria Apocalipse a carta que foi enviada à igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre financeiramente, sem recursos financeiros, mas aos olhos de Cristo ela era rica e próspera, e ela rica tremendamente, porque Deus não vê como vê os homens. Deus não olha como os homens olham. Deus vê a verdade que acontece, que permanece para sempre. Nada nós trouxemos para este mundo, e nada nós podemos levar dele. Como Jó, ele ficou esvaziado, ficou vazio, sem nada. E o que ele disse quando ele estava sem nada? Ele perdeu tudo. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Do mesmo jeito que nós viemos para este mundo banguelo, careca, pelado, nós vamos passar para o outro lado, sem levar nada. Por mais que coloque no nosso caixão um monte de dinheiro, vai ficar no caixão, porque nós vamos ficar apodrecidos, e nossa carne vai ser comida, e o dinheiro vai ficar aí, não vai levar nada com ninguém. Agora a nossa vida, nossa alma, nosso coração diante de Deus é o que vai fazer toda a diferença. Quando a Bíblia fala de contribuição com os cristãos, a Bíblia fala sobre a mordomia cristã. O que é mordomia? Jesus diz a Bíblia que ele contou uma parábola. Ele disse do Senhor que chamou seus servos e distribuiu a ele talentos, e viajou para uma terra longínqua para voltar depois de prestar conta. A um deu 1 talento, a outro deu 2 talentos, a outro deu 5, e disse para ele: olha, granjeai até que eu volte. Aconteceu que ele foi para aquela terra, e os seus servos, um ficou com medo, que só tinha 1, escondeu. Outros, o que tinha 2, o que tinha 5, foram correr atrás para granjear. E o seu mestre voltou. E voltou para pedir contas. Chamou todos eles para pedir conta. Falou assim: vamos prestar conta daquilo que eu entreguei em suas mãos. E chamou um. Aí ele falou assim: ó Senhor, aquilo que o Senhor me entregou está aqui, e eu consegui mais isso aqui com aquilo que o Senhor me entregou. Ele falou assim: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí veio o outro que tinha ganhado 2 e falou assim: Senhor, aqui está o que o Senhor me entregou. Eu consegui mais 2 com esse aí. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí chamou aquele que tinha recebido 1 só. 1 só. Teoricamente, ele teria menos dificuldade de granjear com aquilo. Porque quem recebeu 5 teria mais dificuldade, mas correu atrás e deu uma resposta de fé. Quem recebeu 2, ele também teria mais dificuldade do que esse, mas correu atrás e deu uma resposta de fé. Mas aquele que recebeu 1 só, o que ele fez? Ele ficou com medo, foi lá e enterrou. Irmãos, eu vejo isso acontecer direto dentro da igreja, direto. Isso aqui não fala só de questão de bênção, de situação financeira. Isso fala com relação a talentos que Deus entregou na nossa vida. Isso envolve toda a nossa vida como talento de Deus, como o tempo que Ele nos deu, oportunidade que Ele nos dá, condições que Ele nos dá, graça que Ele nos dá, recursos que Ele nos dá, para que possamos usar para servi-lo com fé e gratidão e coração sincero, e nós às vezes usamos para o nosso próprio benefício. Isso fala sobre isso. E eu vejo muito isso acontecer. Às vezes as pessoas que têm mais responsabilidade é a que dão maior resposta no reino de Deus. E as que têm menos é aquelas que não querem fazer nada. E não querem responder nada. É que nem a história desse homem. Só tinha 1. Era só 1 que esperava dele resposta. E ele não teve condições de responder. Quem tinha 5 respondeu. Quem tinha outros 2 respondeu. E ele não respondeu. E aqui Jesus fala sobre a seguinte. Olha que coisa tremenda, irmãos. O Senhor é justo. O Senhor é bom, e o Senhor conhece a condição e a capacidade de cada um. Deus não exige de mim além da minha capacidade, pelo contrário, é Ele que me dá a capacidade e espera que eu corresponda segundo a capacidade que Ele me deu. E essa viúva, ela só tinha capacidade de dar aquela oferta naquele dia, aquela condição, e de acordo com a capacidade dela, ela foi e respondeu, e Jesus aprovou e elogiou a vida dessa viúva. E esses servos, cada um tinha uma capacidade dada por Deus, e aqueles que receberam mais, responderam. O que recebeu menos, tinha capacidade de responder, mas não respondeu. Significa, irmãos, que os seus recursos, que os meus recursos, o Senhor tem nos dado, e Ele conhece a condição e a capacidade que nós temos de contribuir. Se isso vai ser pouco aos olhos dos homens, se isso vai ser médio aos olhos dos homens, se isso vai ser muito aos olhos dos homens, pouco importa. Importa que é a verdade do nosso coração, a sinceridade e a confiança em Deus do nosso coração que nós estamos depositando. E para Deus é isso que importa, não o que os homens veem, mas o que Deus vê, enxerga e apronta. Só que tem pessoas que recebem condições, mas preferem cerrar o coração, prefere cerrar a mão. E a Bíblia mostra claramente que aqueles que retêm, eles retêm de sobre si mesmo a bênção de Deus e a prosperidade de Deus. A Bíblia fala sobre prosperidade, irmãos. Não é essas prosperidades que estão pregando por aí fora, não, dizendo que todo mundo tem que ser rico,
todo mundo tem que vender tudo que tem e dar para a igreja, que você vai ser rico, Deus vai te dar tudo em dobro. Isso aí é coisas inventadas pelos homens e é mentira. A Bíblia não promete isso, que todo mundo vai ser rico na terra, que por você ser cristão e ser servo de Deus, você vai ser rico na terra. A Bíblia não promete. É bem verdade que Deus prospera algumas pessoas, Deus dá condições a mais para algumas pessoas, mas quando isso vem sobre algumas pessoas, temos que ter a consciência do seguinte também: a quem mais é dado, mais é? A quem mais é dado, mais é? Então, até na questão financeira, quando Deus dá a mim mais recursos e condições do que a um outro irmão, a cobrança de Deus com relação à resposta daqueles recursos vai ser maior sobre a minha vida do que sobre a vida daquele que tem menos. Então, quem tem mais condições, porque Deus deu mais condição para ele, esse precisa contribuir mais, esse precisa abrir mais a mão, esse precisa auxiliar mais, esse precisa se esforçar mais e se entregar mais. Mas tem pessoas que quanto mais recebe, aí infelizmente ele leva para o contrário, ele inverte, mais ele retém, mais ele segura, mais ele diminui, mais ele fica com dó, mais ele fica com receio. Puxa vida, por exemplo, uma pessoa contribui, por exemplo, 10% da sua renda, ou às vezes mais, quando tem poucos recursos. Deus tem misericórdia e decide abençoar a vida dela e prosperar a vida dela e abrir as portas para que ela receba mais. Só que, por exemplo, de repente o 10% dela era R$50, mas Deus abençoa que agora os seus 10% seria R$150. Ela começa a pensar: puxa vida, eu já acho que é muito agora, hein? Quando era R$50 tudo bem, agora R$150 eu já estou achando meio muito isso aí, esse negócio aí. Não sei, o pastor vai fazer o que com tanto dinheiro? O que faz com tanto dinheiro o pastor assim na igreja? Eu acho que se eu der só os 75%, um pouquinho a mais do que eu dava, já está bom demais. Ele quer dar conta de administrar, mostrando o seguinte, dando lado para a tentação e deixando com que a avareza tome conta do seu coração. Irmão, Deus não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa, ele é dono do ouro e da prata. Ele quer te poupar de você ser avarento e perder a sua alma. Ele quer prosperar a sua vida para que o seu coração esteja nele, não esteja naquilo que ele colocou em nossas mãos, para mostrar que nós confiamos nele, que o mesmo Deus que nos sustentou, abençoou até agora, é o que vai nos sustentar amanhã e até o futuro, porque ele é dono de tudo, ele supre tudo, ele é o Senhor de tudo e de todos, e o nosso coração tem que estar nele, e não tem que estar naquilo que ele colocou em nossas mãos. Os irmãos sabiam que tem muitas bênçãos de Deus, que o cristão, ele pode transformar essa bênção em maldição na vida dele? Deus abençoa a vida dele, mas ele pode se apegar com a bênção. Quando a pessoa se apega com a bênção e se esquece do abençoador, ela transformou a bênção em maldição na vida dela, porque ela tirou aquilo que deveria ser o lugar de Deus e colocou na bênção, e aí ela virou um idólatra e traz maldição para a sua vida. Então Deus quer nos poupar de tudo isso e guardar o nosso coração. E o Novo Testamento fala muito sobre contribuição. Ele fala sobre contribuição de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com o que cada um propôs no seu coração, com alegria e confiança em Deus para contribuir. E outra, irmãos, o Novo Testamento não nos dá direito de nós barganharmos com Deus. A nova aliança, nós vamos ver que nós temos direito de barganhar com Deus. A Bíblia fala que o Senhor escolheu os pobres para fazerem ricos na fé. Os irmãos podem reparar que a maioria daqueles que se convertem a Deus, a maioria daqueles que confiam em Deus, não vou dizer todos, porque há muitas pessoas que são prósperas financeiramente que confiam em Deus, mas a maioria dos convertidos, eles não são ricos financeiramente. E por que isso acontece? Porque o dinheiro tem a capacidade muito grande de corromper o coração do homem. E de colocar no coração do homem uma falsa sensação de segurança e de independência. Como se ele não dependesse mais de ninguém, nem de Deus, para caminhar. Porque agora se ele quiser, ele paga. Se ele quiser, ele compra. Se ele tiver algum problema de saúde, ele vai nos melhores médicos, ele vai nos melhores hospitais, ele contrata os melhores, até paga os melhores macumbeiros para fazer um trabalho, para ver se sai um despacho lá. Ele tem condições de pagar. Então, ele deixa com que o dinheiro tome o lugar de Deus. Então pode ver que a maioria dos ricos e prósperos, eles não creem e não buscam a Deus. Então a riqueza pode ser maldição na vida da pessoa. E nem todo mundo tem capacidade de ter riquezas materiais. Nem todo mundo tem condições de ter riquezas materiais. E o Senhor sabe e conhece. E para quem Deus mais dá, mais Ele espera que contribua e abra a mão e auxilie o necessitado. Continuando aqui, vamos já terminar. Nós lemos no título da palavra de Deus esta noite, 2 Coríntios capítulo 9, sobre a contribuição que se fazia a favor dos santos. Irmãos, o crente que é pobre, financeiramente falando, pobre, não tem muitos recursos para esbanjar, tem o suficiente para manter a sua casa e sua família. Esse crente está, em algum sentido, debaixo de alguma maldição? Por causa disso? Quem é que se arrisca a dizer?
Fala, irmã Cristina. Agora, eu sei que eu ponho um pouco de medo nos irmãos, não precisa ter medo não, irmãos. Pode ficar na liberdade para poder falar, eu sei disso. Mas alguém aqui acredita que... algum cristão que não tenha muitos recursos financeiros, mas tenha o suficiente para poder sustentar sua casa, ali na simplicidade, na humildade, os irmãos acreditam que esse cristão, ele pode estar debaixo de maldição, porque não tem mais do que poderia, mais do que deveria? Alguém aqui acredita? Mas tem igreja por aí que ensina, se você não tem para dar e vender, para esbanjar, você está faltando fé, você não tem, porque não sei de onde eles arrancam isso na palavra de Deus, mas a Bíblia mostra o seguinte: em Jerusalém, na época dos apóstolos, no início da igreja cristã, havia muitos judeus que tinham se convertido a Cristo como Messias, e eles começaram a sofrer grande perseguição por causa disso, e começaram a ser banidos do meio das suas famílias, perseguidos, e foram habitar com os cristãos, e muitos deles, por causa da perseguição, começaram a passar necessidade e dificuldade financeira, e Paulo ficou incumbido de poder levantar recursos para ajudar esses irmãos. E nessa carta que nós lemos de Coríntios, ele está falando com a igreja de Corinto sobre essa questão, que eles fizeram um propósito de contribuir com os irmãos que estavam necessitados. E Paulo falou assim: eu mandei que outros irmãos fossem à frente, para que eles preparassem essa bênção, essa contribuição de vocês, para que não fosse contribuição com avareza, porque o ser humano tem essa tendência, no momento de empolgação, no momento de euforia, no momento de um desafio, que apresenta-se uma necessidade, mas essa necessidade de repente não é para ser atendida agora, mas o mais rápido possível, aí faz um desafio, quem pode contribuir e ajudar para poder atender a necessidade de tal situação muito importante? Por exemplo, os irmãos estão passando fome, nessa hora da empolgação, um monte de gente levanta a mão e se manifesta, e esses cristãos de Corinto tinham feito isso, só que o tempo vai passando, e vai chegando o dia de arcar com aquele compromisso, e muitas pessoas que estavam naquela empolgação naquele momento, com o passar do tempo, se deixa abater, desanima, já não está mais com tanta empolgação. E Paulo, para evitar que isso acontecesse, mandou que irmãos fossem na frente e preparasse para que ele não ficasse envergonhado, porque ele falou com os irmãos de outra localidade que contribuíram, que os outros irmãos de Coríntios iam ajudar também, que tinham se comprometido em ajudar, só que ele ficou com medo de depois chegar no dia, muitos deles desanimarem e voltarem atrás e não cumprirem com aquilo que tinha feito. Mandou os irmãos ir na frente para que preparasse aquela oferta, e que não fosse uma oferta com avareza. O que é oferta com avareza, irmãos? Paulo está falando aqui, é quando nós damos bem aquém daquilo que nós poderíamos, nós contribuímos aquém daquilo que nós poderíamos contribuir, enquanto esses outros irmãos contribuíram, como nós lemos aqui ontem, além daquilo que eles podiam, porque eles sentiram a graça de Deus sobre eles, e quiseram contribuir de toda forma, mesmo não tendo muita condição, mas nós queremos participar, por entender o propósito, e a bênção que era, e o privilégio que era fazer isso. Muitos outros que tinham condições, eles retinham, e se esquivavam dessa responsabilidade e não queriam. Naqueles tempos aconteciam, nos dias de hoje não é diferente, porque o ser humano só é mudado quando é transformado pela graça de Deus e pelo Senhor. Caso contrário, o ser humano continua o mesmo. Então a situação se repete nos dias de hoje. O que a palavra nos ensina? Nós devemos ter um coração liberal para a obra de Deus, com os nossos recursos. E outra, não é esperando receber as coisas em troca, apesar de que Deus é fiel, e a palavra nos promete que Ele vai nos conceder semente, vai aumentar a nossa sementeira, e vai nos dar condições de colher mais. Aquele que mais semeia, mais vai colher. Mas para que Ele vai mais colher? Não é para Ele poder guardar para si, é para Ele ter condições de continuar contribuindo cada vez mais. Quando Deus nos prospera mais, é porque Ele espera que nós venhamos contribuir mais. Só que tem pessoas, quando recebem a prosperidade, ele contribui menos, como já disse aqui, ele se retrai. Então a palavra promete, para aqueles que semeiam muito, muito ceifarão, para que tenham condições de contribuir mais ainda, e assim abençoar mais vidas, e assim cooperar mais com o reino de Deus, e assim o Senhor ser mais glorificado na vida deles. Porque se tem alguém passando uma necessidade, e de repente vê que você foi enviado de Deus, para ir lá dar um auxílio para ele, o que ele vai fazer? Ele vai agradecer a quem? Ele vai agradecer a Deus, e Deus vai ser glorificado através da sua atitude, da minha atitude de coração aberto e generosidade. E sabe o que isso significa? Que nós estamos cumprindo o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Qual é o propósito que Deus nos chamou, irmãos? Qual é o propósito que Deus te chamou? Irmão e irmã que está aqui esta noite, você sabe dizer por que o Senhor te chamou? Ah, pastor, o Senhor me chamou porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor vai me levar para o céu, porque eu sou o queridinho do Senhor,
eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou ungido do Senhor, Ele me ama tanto que Ele me escolheu, e eu sou tão bom, tão especial, que Ele só podia ter escolhido a mim mesmo. Eu sou o bom, eu sou o cara. Só que se você for ver pela escolha de Deus, irmãos, se você for ver que Coríntios fala qual é o parâmetro que Deus usa para escolher muitas das vezes as pessoas, você vai ver que nós não deveríamos ter motivo para falar que nós somos os bons, os caras, os bonitinhos, cheirosinhos. Porque Deus fala assim, a palavra de Deus diz: o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O Senhor escolheu as coisas que não são para aniquilar as que são. O Senhor escolheu as coisas desprezíveis deste mundo. Eu e você, aos olhos do mundo, por causa do pecado, éramos loucos, desprezíveis e insignificantes. Fomos chamados e escolhidos por Deus por causa do valor que há em Cristo e que há em Deus. Não por causa do valor que havia em nós, mas por causa do valor que há nele, é que Ele nos chamou e nos escolheu. Não é porque nós éramos mais importantes e bonitos de todo mundo, não. Porque Deus é mais importante de tudo e de todos, e a sua importância tem poder de nos tornar importante e de transformar em nós, valorizados por Ele e ricos na sua presença. A Bíblia fala que nós éramos pobres, cegos, éramos perdidos, desprezíveis, pecadores, condenados, cegos, escravizados, filhos das trevas, destinados à condenação. E o Senhor nos chamou através do seu Filho, do seu amor, para nos transformar em herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, filhos da luz, filho do Deus vivos, herdeiro das promessas do céu e templo do Espírito e morada do Espírito Santo. Filhos de Deus no meio de uma geração corrupta e perversa. Tudo isso é motivo para nós glorificarmos a Deus e louvarmos a Ele por tudo que Ele tem feito e tem sido em nossa vida. Então todo o Novo Testamento mostra isso, que a nossa contribuição na obra de Deus glorifica a Deus, irmãos, que graças a Deus nessa igreja, apesar de termos poucos membros aqui, comparado com muitas igrejas, eu estou falando essa palavra para que você permaneça perseverando no seu propósito de contribuir, de ter o coração em Deus e nas coisas de Deus. Jesus disse assim, um dos ensinamentos de Jesus: não ajunteis tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso foi Jesus que falou, que o nosso tesouro tem que ser ajuntado nos céus, porque aqui na terra vai tudo ficar, mas no céu aquilo que vai permanecer. Aqui você pode ser roubado, pode ser assaltado, eu também posso ser, não é porque eu sou crente cristão que eu não vou ser roubado e assaltado. Deus pode me livrar muitas vezes, como tem livrado a minha e a sua vida, mas pode ser que em alguma ocasião ou outra nós sejamos roubados. Mas isso não vai tirar a riqueza que o Senhor tem preparado para nós na eternidade, se nosso coração estiver com Ele lá. O ladrão rouba aqui, mas lá quem vai roubar das mãos de Deus? Ninguém pode roubar. Então quando Jesus diz isso, Ele diz que o nosso coração tem que estar lá. Nosso coração tem que estar lá. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu ouvi um ditado uma vez, e acredito que tem um fundo de verdade nisso aí, que a última parte do ser humano que se converte é o bolso. A última parte do ser humano que se converte é o bolso. Os irmãos conseguem entender sobre isso aí? Às vezes a pessoa larga de beber pela graça de Deus, larga de fumar pela graça de Deus, larga de ir para a prostituição pela graça de Deus, larga de muitas coisas aí, Deus liberta ela pela graça de Deus. Mas o bolso é uma das últimas partes, porque é algo difícil de abrir mão. Isso depende de fé, de confiança em Deus, de gratidão a Deus, de reconhecer que o principal em nossa vida é Deus, e não aquilo que nós temos no nosso bolso. Então a última parte a se converter é o bolso. Então quando a pessoa converte o bolso e todo o seu coração a Deus, as outras partes não parecem ser tão difíceis de se converter assim. Que nós possamos examinar o nosso coração para saber se nosso bolso está convertido a Deus também, como toda a nossa vida. E aqui Jesus fala que nosso coração tem que estar lá. E esta viúva, ela deu um exemplo para nós, de como nós devemos contribuir com a obra de Deus. Ela não deu aquele sustento porque esperava, hoje eu vou dar o meu alimento, porque eu quero que Deus, eu vou colocar Deus contra a parede depois, e eu quero que Deus me dê o dobro do que eu dei. Não, ela deu por gratidão a Deus e por fé e confiança. Irmãos, temos que contribuir por aquilo que Deus já tem feito e tem realizado em nossa vida, não por aquilo que Ele vai fazer, porque o que Ele vai fazer compete a Ele, está no amanhã, e Ele vai continuar nos suprindo, porque Ele é fiel para fazer isso, mas não deve ser isso a nossa motivação
motivação em contribuir? A nossa motivação em contribuir deve ser com alegria, gratidão e confiança em Deus, porque Ele é fiel em nossa vida e vai continuar sendo fiel em nossa vida. E nós precisamos, queremos contribuir por amor a Deus e por amor aos irmãos. Contribuir, 3 áreas da nossa vida precisamos contribuir na obra de Deus. Rapidamente, já vou estar encerrando. 3 áreas. Contribuir para auxílio dos necessitados, dos pobres e necessitados. Isso devemos contribuir. Jesus fazia muito isso e ensinou que nós devemos fazer muito isso, principalmente entre os irmãos da fé. João fala assim, se você disser que ama a Deus, que ama seu irmão, e se você disser que conhece a Deus, e seu irmão, você tendo bens no mundo, seu irmão vier, e você vê ele estar passando necessidade, e você cerrar o coração, como estará em você o amor de Deus? Como alguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê? Se você encerrar o seu coração e não abre a mão para ajudar o seu irmão que está em necessidade, você está demonstrando que você não está verdadeiramente amando a Deus e amando o seu próximo. E Jesus disse, quando Ele voltar, Mateus 25, se você quiser ler lá depois, você lê Mateus 25 na sua casa, está dizendo que Ele vai separar os bodes das ovelhas, numa das ocasiões da sua volta. E uma das coisas que vai caracterizar as ovelhas, é que elas tiveram um coração amoroso para com os necessitados. Os presos, os necessitados, os hospitalizados, os que estão sem recursos para se cobrir. Ele diz o seguinte, olha, quando eu tive fome, você me deu de comer, quando eu tive sede, você me deu de beber, quando eu estava nu, você me vestiu, quando eu estava preso, você foi me ver, quando eu estava enfermo, você foi me visitar. Aí, olha para você ver que as ovelhas verdadeiras não fazem isso com a intenção de comprar Jesus, nem de ganhar o céu. Elas fazem isso porque faz parte da natureza delas e da presença do Espírito Santo na vida delas. Porque eles vão perguntar, curiosos, mas mestre, quando é que nós fizemos isso? Porque era algo tão natural deles praticarem, porque eles amavam a Deus e amavam os irmãos, era tão natural que eles nem percebiam o que eles estavam fazendo para Jesus. Eles vão perguntar, Senhor, mas quando nós te vimos nessa situação, e nós te atendemos e te servimos, nós não sabemos, nós não lembramos. Ele falou assim, quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Porque fazia parte da natureza deles fazer isso. Eles não estavam fazendo para barganhar com Jesus. Eu vou fazer porque eu vou comprar o céu, quando Jesus voltar ele vai me elogiar. Não, eles fizeram porque o Espírito Santo estava na vida